Oi, eu sou o Fábio Eu sou Larissa. e esse é o Coisas de TV, o canal que fez o X para fazer com que Xaviera assumisse a prefeitura de Catapedra. Aconteceu esse momento icônico, né, no final de Mar do Sertão. E a gente é justamente o que a gente veio falar, né, aqui sobre o último capítulo de Mar do Sertão. Hoje foi exibido o último capítulo e esse é o nosso tradicional vídeo de balanço do último capítulo. A gente não viu direito a novela? Realmente a gente não viu. A gente abandonou algum ponto ali no meio, porém, todo brasileiro está autorizado a falar e comentar o último capítulo de novela, então estamos aqui fazendo isso mesmo. Você vai saber o que a gente achou do último capítulo de Mar do Sertão depois da vinheta. Além de se inscrever no canal, vou pedir para você dar uma olhada no nosso clube de membros, que maiores informações estão aqui embaixo, e você pode descobrir que, se você fizer parte do Plano Maneco, você tem acesso a vídeos extras todos os meses. No caso, 2 vídeos, e são vídeos que são maiores. Sim, tem a gente falando de várias coisas, vários assuntos que a gente não comenta no canal em geral. O último vídeo que saiu é a gente comentando um pouco sobre festas de lançamentos de novelas e etc. Então tem um pouquinho de fofoca e tem outros assuntos lá que podem interessar vocês. Quem se inscreve no plano de membros pode ver todos os vídeos que já saíram. Então, assim, é vídeo que não acaba mais. Então, se inscreve lá. Para a pessoa que não viu o último capítulo de Mar do Sertão, acho que vale a pena uma pequena explicação, né, de como é que aconteceu. Primeiro, a gente não teve nenhum desfecho de personagem secundário nesse último capítulo, porque o autor, Mário Teixeira, ele decidiu encerrar todas as histórias secundárias no penúltimo capítulo. O que eu acho muito bom. Sim, para focar nos protagonistas. Uhum. Isso é bom em questão de estrutura. O ruim é a questão de nós vamos focar nos protagonistas, que são chatos. Ah, mas assim, sei lá, de qualquer maneira, eu acho que os autores tinham que investir mais nisso. Eu acho um saco o último capítulo de novela que demora 3 horas, tipo, porque tem que fechar todo mundo e mostrar todo mundo. Eu achei que tipo, foi super bem resolvido. Resolveu todo mundo ontem, e aí hoje a gente ficou só com os principais, que sejam chatos ou não, de fato, são os principais da novela, então. E aí, o que tinha acontecido? Kandock e Zé Paulino descobriram que a dona Deodora havia mandado alguém para matá-los. Mas aí eles conseguiram impedir isso e beleza, você pensa, o casal vai ficar feliz, certo? Não, porque a Deodora convida eles para um jantar com um chá envenenado e aí eles recebem a cartinha lá convidando e aí Zé Paulino pensa, não vou, essa mulher tentou matar a gente, mas Kandoka, como toda protagonista chata de novela, quer provar que é moralmente superior às outras pessoas, falou, não, nós vamos sim, ela tentou nos matar, mas nós somos coração bom, a gente vai conseguir enfrentar tudo juntos com a força do amor. E realmente foi mais ou menos esse discurso, não é mesmo? Foi, ela falou, vamos lá, meu, vai que ela mudou, né, tipo, vai que, sei lá, ela se arrependeu e ela tá querendo, né, enfim, aí eles foram a pé, inclusive, né, porque, enfim, porque ela tinha uma notícia pra dar pra ele, né, uma notícia que você não precisa nem ser nenhum gênio pra entender qual era a notícia, porque, tipo assim, ela começa a andar, eu preciso te dar uma notícia, andar é tão bom, não sei o quê. Aí ela tira da bolsa um papel, o papel é o teste de gravidez que ela fez, que deu positivo, ou seja, Kandoka, como toda mocinha em final de capítulo de novela, ou vai casar ou está grávida. Como eles já eram casados, já casaram faz um mês, mais ou menos, na novela, ela tá grávida, ela tá esperando um outro filho de Zé Paulino, porque, né, o outro filho dela também era de Zé Paulino. E nisso a Deodora ela ofereceu um jantar com climão e veneno. Porque o quê? Ela serviu uma comidinha, juntou lá um tertulinho, e aí juntou todo mundo, e na hora do chá, ela decidiu usar um chá que ela comprou na internet. Aí tinha 4 xícaras, metade ela botou um chá normal, o chá que ela toma no dia a dia dela, e no outro ela botou o chá envenenado. Aí ela ia servir as xícaras envenenadas para Kandoka e para Zé Paulino, e Tertulinho e ela iam tomar o chá normal. Só que aí acontece que a empregada da casa tropeça, aí nisso todo mundo larga a xícara na mesa, que embaralha tudo. Na verdade não embaralha, né? É o tonto do Tertulinho pega a xícara errada e toma a xícara envenenada. E aí eles começam, meu Deus, você tentou envenenar a gente, você tentou envenenar seu próprio filho. Ela, cala a boca, meu filho tá morrendo. E aí nisso, Tertulinho cai e sai uma espuminha de sua boca indicando que ele morreu. Não, e ele morre muito rápido, né? Não dá tempo dela fazer nada. Aí, tipo, ela fica completamente desesperada. Ele tá morrendo. Aí ele morre, de fato, né? Nos braços dela, a Débora Bloch faz uma cena muito
bem feita, inclusive, de desespero da mãe ali, porque ela é meio psicopata, mas ela amava o filho, né? Então, e aí é isso. Aí esse é o fim do vilão Tertulinho, que acaba morto pela própria mãe sem querer. E Zé Paulino e Candoca se livram pelo poder do acaso e do autor da novela, que resolveu que essa era a saída que ele ia usar para que eles não morressem no final da novela. Eu adoro que ela ficou o tempo inteiro, não, nós vamos sair vitoriosos nisso. E ela saiu por puro acaso, pura sorte dela. Sim, por puro recurso de roteiro, né? Mas o recurso de roteiro já é bastante utilizado, então eu não vou nem falar que é culpa do autor, assim, tipo, de fato é um bagulho que se usa muito em filme, novela, enfim. E Tertulinho sofreu muito nesse final de novela, porque além de ter morrido, pouco antes, ele tomou um fora da Xaviera. Sofreu mais que a Ju. Inclusive a novela começa assim, né? Porque o Tertulinho pede a Xaviera em casamento, e aí a gente acha que ela vai aceitar, assim, corta a cena e ela tá lá, tipo, na igreja, fazendo um discurso sobre empoderamento feminino pra santa, falando, uma coisa bem ritinha, na verdade, né? Eu amo o Tertulinho, mas eu gosto do Tertulinho, mas não amo. Então, ficar com uma pessoa só pra não ficar sozinha é nada a ver, então eu não vou fazer isso. E o que eu pretendo é, tipo, então, mas só que eu não tenho certeza se essa vai ser a decisão certa e tal, então eu preciso de um sinal da santa, né? Um sinal divino. Pra falar a verdade, eu achei a cena legal, assim, não tanto sinal divino, mas, tipo, a parte que ela faz o discurso eu achei interessante. Até porque, de certa forma, a Xaviera virou também uma das mocinhas da novela, né? Uma protagonista, aquele secundário que sobe, né? Então, assim, uma pessoa com essa importância, eles escolherem ela não terminar com alguém, eu achei interessante, assim. O discurso que ela faz é completamente correto, de fato, né? Tipo, não faz nenhum sentido você ficar com alguém que você não ama verdadeiramente só pra não ficar sozinho, ou por conveniência, ou porque é a opção mais simples e tudo mais. Enfim. Sim. Aí ela pede pra santa, e a santa faz, tipo, Aí ela fala, será que eu vou conseguir esse sinal? Aí ela vira pra trás, e a igreja está cheia de flores amarelas. E, assim, toda decorada. A santa, tipo, é pró na arte de decoração de casamentos. Ela faz uma decoração belíssima na igreja e tal. A própria fábrica de casamentos. Sim, eu achei genial, porque aí nisso a Xaviera descobre, não, eu não tenho que casar. O que pra mim foi um sinal muito trocado, porque se fosse eu que sou completamente paranoica, eu ia falar, mano, mas a santa acabou de decorar a igreja aqui. Será que ela não queria que eu casasse? Tipo, qual que é esse sinal? Eu fiquei Você faz confusa. seus próprios sinais, Larissa. Mas é isso mesmo, né? Ela, tipo, falou, não, então eu tô certa. Tipo, era a mensagem que ela queria confirmação. E uma das coisas que ela tava falando e mostrava em flashback o quanto ela foi gostando das pessoas daquela cidade. Ela foi pra Canta Pedra atrás de macho, no caso do Tertulinho. Só que aí ela descobriu aquelas pessoas, e aquelas pessoas ajudaram ela ajudou as pessoas, e ela percebeu que ela queria ajudar mais as pessoas. Temos aqui um tweet do Zamenza, né, que é uma das pessoas que estava religiosamente acompanhando essa novela, inclusive tem ótimas críticas sobre Mar do Sertão, vamos deixar na descrição aí para vocês darem uma olhada, mas aí ele tá reforçando que a Xaviera, ela decidiu se assumir política, né, ela fez campanha para virar prefeita de Canta Pedra, fez a campanha do Faz o X, e aí ela de vermelhinho subiu lá numa cerimônia com várias... cheia de pessoas representativas de várias camadas da população de Canta Pedra. E aí nisso ela se tornou uma política e ela fez andar a questão política da novela. E é muito interessante isso porque, como você falou, ela é uma personagem secundária que acabou subindo. Ela é uma personagem secundária que acabou subindo. E nisso, as pessoas gostaram muito de acompanhar a história dela, porque ela não é uma mocinha tradicional, ela é uma coisa meio ritinha, né? Ela brinca um pouco com o sentimento dos homens, ela tem um certo empoderamento, e no final ela não quis ficar sozinha, ela privilegiou a carreira dela. E eu fico pensando, será que as pessoas não querem ver, às vezes, uma protagonista assim? Será que teremos que sempre contar com personagens secundários que fazem coisas interessantes e que a gente torce, enquanto tem uma Candoca lá, que é só uma figura figurativa lá, como, essa é a protagonista da novela, mas é uma pessoa chata que não tem carisma das pessoas? Fico perguntando isso, é uma provocação. Eu acho que o que não se sabe dosar é uma coisa ou... Porque não tem que ser uma coisa ou outra, pode ser as duas coisas. Quando eu era mais nova, eu concordava 100% que tinha que ter muito... porque não, a mulher tem que ser simplesmente empoderada e não tem que ter história de amor. Hoje em dia, eu acho que dá pra juntar as duas coisas. Uma coisa não anula a outra necessariamente.
Tem um filme que chama Adoráveis Mulheres, tá na Netflix agora, que é a história lá daquele livro Mulherzinhas, né? E é isso, né? A Jo March é a clássica. Ela seria uma clássica mocinha de novela das 6, né? Porque, tipo, ela é empoderada, ela não quer casar de jeito nenhum. Ela é uma clássica heroína de Jane Austen. Tipo a Elisabetta de Orgulho e Paixão. Justamente. Só que assim, e aí ela é essa figura, né? Ela corre atrás das próprias coisas. Ela é, tipo, igual a Xaviera, né? Tipo, ela não é necessariamente uma mocinha sonhadora, taraná, tipo, né? Ela trabalha, ela tá muito mais interessada, tipo, na carreira dela, no caso, como escritora, do que como... Mas no fim, ela acha um cara que tá ok com essa situação dela, assim, que, tipo, que ele gosta do que ela escreve, que ele não vai, tipo, cortar os sonhos dela, então, tipo, beleza, ela fica com ele. Então eu acho que assim, novela talvez pudesse, já pra não cortar tanto, né, tipo, vamos terminar a mocinha sozinho, que eu não veria problema algum também, mas, ou sem assumir um relacionamento sério, qualquer coisa do tipo, mas eu acho que teria como ter um meio termo. Eu acho que às vezes ou é a mocinha que, tipo, que não é mocinha, né, porque acaba sendo sempre um personagem secundário mesmo, que tem essa visão mais empoderada e mais... que não necessariamente a vida dela ela é boazinha e aí ela é meio feita de trouxa mas também, tipo, né, enfim, e aí a mocinha é sempre a mocinha. Então eu acho que podia ter esse personagem que é o meio termo. Eu acho que isso falta, os autores não sabem fazer. Sei lá, a própria Elisabetta, que era pra ser essa pessoa, quando ela se apaixona, acabou tudo, entendeu? No 5º capítulo, ela já ficou encantada no Thiago Lacerda e não largou mais. Sim, quando ela rasgou aquela calça lá, acabou, entendeu? Tipo, isso que eu acho chato, assim. Eu acho que podia ter, tipo assim, o amor é mais uma parte da sua vida, não é a grande, né, a grande função da sua vida. Exato. Eu gostaria que tivéssemos mocinhas que, por exemplo, ambicionassem uma carreira, ambicionassem um cargo maior, ambicionassem comprar uma casa, alguma coisa assim. Pode ter um relacionamento amoroso, não tem qualquer problema, a gente até gosta de ver, às vezes, quando é bem construído o casal. Mas, por exemplo, são umas moças que parece que largam a vida dela pra se dedicar ao macho. A partir do momento que ela arruma o par amoroso, a vida dela é só aquilo. E não importa o quão empoderado eles tenham feito essa mocinha. E por que a Xaviera, talvez, né, tipo, tenha tido essa questão com o público? Justamente porque eu acho que ela parece mais real, né? Hoje em dia, tipo assim, é muito mais fácil você achar uma mulher como ela do que a Candoca, que, tipo, ok, é fofíssima, mas assim, ela viveu a vida dela inteira atrás de ficar entre os 2 homens que ela ia escolher. Tipo, ok, ela era médica, ela era ótima, né? Ela cuidava da cidade inteira e tudo mais, mas a parte fundamental da vida dela era descobrir qual dos 2 homens da vida dela ela ia ficar, sabe? Tipo, ela tava dividida entre 2 caçambas de lixo. Uma decorada, florida, bonita, e a outra que era o Zé Paulino. Mas foi isso, basicamente. Sim, por isso ela se torna desinteressante, até porque a história começou a andar em círculos, né? A estrutura da novela foi algo que me fez abandonar essa novela, porque eu senti que, pelo menos a primeira fase, foi muito acelerada. O Mário Teixeira correu muito pra criar rivalidade, não deu nem tempo dos personagens sofrerem luto, se conhecerem, ele tava correndo. E aí, acho que no primeiro mês da segunda fase, ainda era exclusivamente focada nos protagonistas, que são chatos. Eu achei que quando virasse a fase, a gente ia conhecer os outros moradores de Canta Pedra. Mas não, tirando um Sababodó ou um Tibó, a gente ficou focando na chata da Candoca, no chato do Zé Paulino, no chato do Terzulinho. Quando eu vejo, por exemplo, as críticas do Zamenza falando que o grande destaque da novela foram os personagens secundários, me dá a impressão que o Mário Teixeira, mais uma vez, cometeu os mesmos erros das novelas anteriores dele, tipo I Love Paraisópolis, enfim, em que ele foca muito no casal principal e depois joga tudo nas costas dos secundários. E aqui teve a sorte dos secundários serem muito bem quistos pelo público. Por isso a novela era bastante querida e muita gente vinha aqui cobrar que a gente fizesse vídeo sobre essa novela. Não, e os secundários são muito interessantes, de fato. Henrique Dias fez um trabalho maravilhoso como Timbó. O Velder Rodrigues estava ótimo como Sababodó. Fez um ótimo casal com a gente sempre esquece, né, o nome Titina dela. Medeiros. Isso. A Xaviera era ótima também e tal.
Tanto que eu acho que foi isso que acabou humanizando o Tertulinho, de certa forma. E aí até causa uma estranheza ele morrer no último capítulo, né? Porque, tipo, ela humaniza ele de certa forma. Eu acho que o que me irritou na novela era um pouco isso. Quando eu voltava a assistir, parecia que eu não tinha passado tanto. Fora as histórias dos secundários. As histórias dos secundários, de fato, andavam em paralelo, né, a isso. E aí, às vezes, você queria acompanhar. Mas a história principal, ela ficava sempre voltando, tipo, no mesmo lugar. É interessante, né? Talvez essa coisa da Xavier enquanto a face do progressismo, né? Por ela ser uma mulher... Porque ela virou o Lula nesse último capítulo, né? Sim, basicamente, né? Porque, enfim, subiu a rampa com representantes de todos os lugares e tudo mais. E é uma mulher nordestina, né? Enfim... Então eu acho que é uma representatividade interessante e o final, né? Porque no final eles de fato conseguem transpor ali, o lugar tem água, finalmente, né? E tal. E aí um paralelo interessante, né? Entre a velha política, né? Porque no fato ali o Sababodó representava tudo que a velha política tem, né? Que é um cara corrupto, um cara que engana, um cara que é extremamente populista, taraná. Enfim, em contraste com a Xaviera, que é essa figura, que é uma mulher que veio ali porque de fato estava interessada na comunidade, né? Porque ela resolve ser política porque ela percebe que ela gosta muito daquelas pessoas e ela quer fazer algo de bom, né? Que é uma coisa quase de uma ideia utópica, né? Da política feita por amor, né? Por de fato querer o bem da população, que a gente sabe que não é exatamente. Não funciona assim dessa que forma. Funciona, né? Outra coisa que eu achei interessante é que é um final que se livrou do casamento. Não aguento mais, final de novela das 6, principalmente, que gosta muito de início, que o final é a mocinha entrando na igreja e passam todos os personagens se beijando. Tipo, pelo amor de Deus. Acabou com a instituição casamento no último capítulo e acabou com a instituição sequestro no último capítulo. Isso. Não teve sequestro, foi ótimo. Porque é um dos dois, né? Esse último capítulo com o vilão enlouquecendo e se jogando de um lugar. O último capítulo com um casamento. Achei legal que esse capítulo não teve quase nenhum desses clichês, né? Assim, fora, Sim. obviamente, a vilã que tem o seu plano maligno sendo levado por água abaixo. Achei um capítulo bastante positivo até. Ele foi divertido, embora tenha umas coisas meio chaves, a coisa de trocar copo envenenado. Ainda acho uma coisa divertida de assistir. Fala muito ao espírito do noveleiro, essa coisa meio farofa. Sim, apesar de ser uma novela que eu não... acho que tem erros de roteiro como um fio condutor geral da novela. É uma novela de um texto bom e que acho que entreteu o suficiente. Teve muita gente que gostou. Tem a questão também da representatividade, que é sempre bom colocar, né? O Gabriel Wacker escreveu um tweet hoje falando isso, que no Nordeste a novela foi muito assistida e muito comentada. Então, assim, eu acho que a Globo talvez pudesse olhar para isso também e entender que nem sempre é necessário fazer novelas que se passam no Sul e no Sudeste, que é o normal, né? E agora a gente tá indo um pouco pro Centro-Oeste ali com Valsir, né? E com Pantanal e tal. Acho que é interessante explorar, porque o Brasil é um país imenso, né? A parte dos repentistas, né? Que era sempre muito bom. Inclusive, senti falta deles no último capítulo. Mas teve. Teve? Sim, no depois começo? Que acabavam os créditos, eles apareceram. Eu fui arrumar as coisas, eu não vi. Perdeu. Eles cantaram, fizeram uma homenagem lá, os atores estavam lá e dançaram, aí tipo, tava a Deodoro, tava o Tertulinho, fizeram brincadeiras relacionadas à novela, e depois entrou a equipe da novela. Essa parte eu não vi, eu fui arrumar as coisas que estavam subindo os créditos já. Olha só. Pra vocês verem como a gente grava logo depois que a novela acaba, né? A Larissa nem viu a cena pós-crédito, tal qual um filme da Marvel. Exatamente, eu fui ligar, eu não tô acostumada com a linguagem de filme de herói, de coisa depois do crédito, então eu fui arrumar minhas coisas. Enfim, eles são ótimos, né? Eles eu acho uma das melhores partes da novela e eu acho que é bom falar. Então, enfim, é isso. Acho que uma novela que, na média, que passou e teve gente que gostou muito e teve seus méritos, sim. Então, fiquem aí atentos. Que segunda-feira, assim que acabar o capítulo de Amor Perfeito, estaremos aqui ao vivo. O jornalista do seu jornal local vai falar boa noite, nós estaremos aqui falando boa noite também para comentar a estreia de Amor Perfeito. Então não percam, e também, para saber maiores informações e tudo mais, segue a gente nas redes sociais, que ficaram aqui o vídeo inteiro aparecendo aqui embaixo. É isso, conta pra gente se você assistiu Mar do Sertão, se você assistiu só o último capítulo, o que você achou da novela.
E não esquece de acompanhar a gente, porque segunda-feira tem live, então fica ligado, já separa esse horarinho na sua agenda pra vir comentar o primeiro capítulo da novela da volta de Camila Queiroz à TV com a gente. Então, até mais, gente. Tchau. Tchau. Se não, eu adoro. Fuck me, Casimiro, fuck me. Fuck me!